nesta noite para congratular ao Senhor louvores, né? E exaltar o seu santo nome, porque Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. E o Espírito de Deus, a pessoa bendita do Senhor, a terceira pessoa da Trindade Santa, ela se encontra aqui nesta noite, aleluia, para lhe abençoar, para me abençoar. Se você der lugar ao Espírito de Deus, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Não quero simplesmente que fiquem em minhas palavras, mas assim farei uso da palavra do Senhor dos Exércitos, que diz aqui em carta de Pedro, capítulo 2, e o versículo 19: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Para memorizar: porque de alguém também é vencido, faz-se também servo. Queridos e amados, eu estava ouvindo aqui a irmã Áurea falando sobre o pecado. E nesses dias atuais, muitas pessoas têm sido vencidas pelo pecado. E sendo vencido pelo pecado, essas pessoas elas têm se tornado servos do pecado. Suas vidas têm sido escravizadas pelo pecado. Irmãos queridos, lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, ele perdeu assim uma grande autoridade, uma grande autonomia. Pois no versículo 28, o Senhor ele falou para Adão, o Senhor ele falou, e diz no versículo 26, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele falou no plural: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui nós vejamos a Trindade Santa, né, se mostrando, Pai, Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E três aspectos que nos chama a atenção, que nós somos semelhança do Altíssimo. Primeiro é volição. Segundo, sensibilidade. Terceiro, vontade. Volição, vontade. Você tem vontade, Deus também, Ele tem vontade. Isso é característica de pessoas. Sensibilidade, você é sensível, Deus também tem a sua sensibilidade. E aqui está as características que Deus ele plantou no homem. Esses três atributos. E além disso, o Senhor Deus também, Ele deu poder de domínio para com o homem. O Senhor Deus ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Ele fez o homem a sua imagem e semelhança. E posteriormente, o Senhor Deus, Ele deu poder de domínio para o homem. E Ele disse: dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, e que se move sobre a face da terra. Até a terra, o homem ele tinha poder de domínio. Louvado seja o nome do Senhor. Era um domínio horizontal, era um domínio vertical para cima e vertical para baixo. Até a terra, Deus ele deu possibilidade para o homem reinar sobre a terra. O homem ele não foi feito para morrer. O homem ele foi feito para viver. Mas ao pecado adentrar no mundo, o homem ele vacilou. E ele pecou contra o Senhor. E acabou sendo servo do pecado. A Bíblia chega a dizer em Romanos capítulo 6, o versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna dada por Cristo Jesus. Mas nesta noite, se você se encontra servo do pecado, lá em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor, ele disse: porque Deus
está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus ele nos amou de tal maneira, que ele deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ter vida eterna, querido? Se você ainda não fez um pacto com o Senhor, nesta noite faça um pacto com Deus, porque a vida dele se aproxima e os anticristos já estão aí. Muitos falsos profetas já se encontram por aí neste mundo, e o Senhor ele te chama nesta noite. Não rejeite a oportunidade, pois aceite Jesus como seu suficiente Salvador. Que Deus vos abençoe. Eu agradeço a sua